Pai amado, que Deus, diante do seu altar, Pai. Pai, teu servo, Pai, que foi incumbido de trazer a tua porção da tua palavra nesta noite, Pai amado, que Deus. Pai, não vou pedir para o Senhor usar, porque eu sei que o Senhor já usa, Pai amado, que Deus, Pai. Mas vou te pedir uma coisa, Pai. Enquanto o teu servo estiver, Pai, em posse desse microfone, Senhor, continua com a janela dos céus abertas, Pai, sobre este lugar, Pai. Derramando, Pai, da tua porção, da tua unção, Pai, sobre ele e sobre toda a igreja, Pai amado, que Deus, e que possamos ser impactados, Pai, pela mensagem a qual o Senhor, Pai, deu ao teu servo, Pai. Toma ele, toma toda a família, Pai. Cobre o teu servo com o teu sangue, Pai amado, que Deus, Pai. Senhor, ele se revela a nós, Pai, através do seu Filho, Pai. É isso que te pedimos e já te agradecemos, e toda a igreja diz amém. Vamos adorar esse Deus, amém? Amém. Pai esteja com todos. Apaga as luzes, por favor. Glória a Deus. Diz assim: a armadura de Deus. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carnes e nem sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os seus pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar deles livremente, como me convém falar. Aplauda ao Senhor, tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo escreve algo à igreja de Éfeso, Paulo está ensinando como podemos guerrear as batalhas a qual não vemos, as batalhas invisíveis e espirituais. E, por mera coincidência, estamos encerrando um mês. Amanhã começa o dia 1º de junho. E é normal que, quando começa o mês, a gente olhe para alguém e deseje coisas boas, deseje que vai ter algo bom nesse mês. E não é sendo pessimista, irmãos, porque devemos desejar coisas boas, mas também é saber que temos que estar preparados para a guerra que virá durante o mês. Porque possa ser que o cenário que você vai viver no mês de junho seja de dor. Possa ser que alguém da sua família esteja com um problema de saúde. Possa ser de lutas e de guerras. E não é dizer que é complicado, porque somos sujeitos a dias maus. E é normal que a dor venha. É normal que a dificuldade venha. É normal que aquilo que não esperamos de mal possa vir a acontecer. Porque Deus nos permite que tais coisas venham sobre nossa vida. Só que essas guerras, a qual não vemos, é necessário termos discernimento para separar
espiritual. E se a guerra que venha para nós em junho não seja totalmente carnal, e é notório que a gente também vai saber que somos cristãos, e a nossa guerra ela não para. Nessa guerra ela é contínua todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Só que o que Paulo está nos ensinando aqui é que essa guerra ela pode até chegar, pode até ser de dor, pode até que venha algo que nos leve mentalmente ao fracasso, a gente venha pensar em desistir. Só que o que Paulo está dizendo é que essas guerras não se ganham com a força do braço. Aleluia. O que Paulo está dizendo é que essas guerras não se ganham com força dos braços que levantamos peso em academia. Que essa força do braço a gente pode levar alguém até algum lugar. Que com a força do braço a gente pode levar um remédio para alguém e aquela pessoa pode ser curada. Que com a força do braço a gente possa ir até a casa de alguém e ajudar ela. Só que essa guerra aqui que enfrentamos, ela não se vence de qualquer forma. Ela não se vence tão somente com a gente pregando. Não se vence só com louvor. Não se vence apenas vindo para culto. Ela se vence também com armadura. E o que Paulo está dizendo é que essa guerra não é com a força do braço. Essa guerra é com armaduras a qual a gente encontra na Bíblia e Paulo deixou para nós. Então mesmo que o cenário seja de dor, seja de fracasso, o que Paulo está dizendo é bota a sua coraça, põe o capacete, coloca os seus calçados e vai para cima dessa guerra. Porque o cenário pode ser de dor, mas Paulo deixou estratégias através do Espírito Santo de Deus. Então não tem uma guerra que está para vir, coloca esse capacete, tira a sua espada da bainha e vai para cima dessa guerra. Irmãos, estamos no meio de uma guerra incessante. E no meio dessa guerra você não pode estar neutro. Uma vez o nosso Senhor disse assim: quem comigo não se ajunta, se espalha. O que Jesus estava dizendo é: se você não está do meu lado da guerra, você está do outro lado. Não tem como estar neutro no meio dessa guerra. Imagina que está rolando uma guerra, está rolando um tiroteio e você é cego ali no meio. O que Jesus está dizendo é isso: é que se você não está com ele, você é um cego no meio do tiroteio. Você está espalhado. Então, me libera algo para alguém, o que é que se você não está do lado de Jesus, infelizmente, irmão, você está do lado das trevas. Então, para vencer essa guerra, se ajunta com Jesus. Para vencer essa guerra, se abraça com Jesus. Não fica neutro no meio dessa guerra, irmão. Não fica sendo bombardeado de tal maneira. Nada de ser besta. Se ajunta com Jesus, porque você está do lado do único exército que já vai para a guerra sabendo o resultado da batalha. Glória a Deus. E essa guerra, irmão, é uma guerra que o nosso adversário, o nosso inimigo, não olha para nosso rosto. O nosso rosto, a nossa carne para ele é insignificante. Nesta guerra, se você está do lado de Jesus, ele está te atacando. Ele não quer saber qual carro você tem. Ele não quer saber qual cadeira você ocupa. Ele não quer saber qual terno que você usa, ele te ataca. Aleluia. Nessa guerra, o adversário está te atacando. Ele não está se importando se a sua carteirinha é de alguém importante. Ele não quer saber se seu parente é político. Ele não quer saber se você tem renome. Ele não quer saber, evangelista, se você é parente de alguém que tem um carro novo dentro da igreja. Porque o que ele vai olhar é quem é que está do seu lado. Aleluia. Vou melhorar. Davi está no meio de uma guerra. E o problema de Davi foi que ele deu as costas. Quando ele deu as costas, um homem veio para atacar ele, um filisteu.
filisteu ia atacar, Abissai chegou primeiro e salvou. Glória a Deus. Só que o que me chamou a atenção é o significado do nome de Abissai. Porque quando alguém ia atacar Davi no meio da guerra, o significado do nome de Abissai é Pai presente. Porque no meio da guerra, quando alguém vai te atacar, seu pai chega primeiro. E alguém que te guarda no meio da guerra, e alguém que guarda as suas forças, tem um pai que é presente na sua vida. Então, por mais que você olhou para outro lado para resolver o problema de alguém, do outro lado Satanás veio te atacar, ele quebrou a cara, porque seu pai é presente, seu pai está contigo e seu pai é presente. Glória a Deus. O cenário é de guerra. Olha para quem está do seu lado assim, o cenário é de guerra. A paz tem que habitar em nós, mas o cenário é de guerra. E a gente está vivendo um comodismo, aonde a gente está vendo o diabo destruir nossa família e a gente não faz nada. Aleluia. Aonde estão vendo pessoas ficando geladas em cultos e não estamos fazendo nada. Aonde a dor está entrando na nossa casa e não estamos fazendo nada. Só que a mensagem de hoje é: a dor está lá na minha casa, o diabo está destruindo. Jesus está tornando, a partir do momento em que ele aprender a declarar guerra contra o adversário, eu entro na guerra comigo. Sabe qual é o problema do crente? É não aprender a declarar guerra contra Satanás, aprender a viver em comodismo. Está vindo o diabo destruindo e não declara guerra. É família entrando a prostituição e não declara guerra. Só que eu posso uma mensagem para alguém. A partir dessa mensagem de hoje, não importa o que vai vir diante de você, o Senhor está dizendo: declara guerra que eu estou contigo. Declara guerra que eu entro contigo. Declara guerra que eu estou contigo. O Senhor está pronto a entrar nessa guerra com você. Mas aprende a declarar guerra para Deus. Aprende a declarar guerra para a prostituição. Aprende a declarar guerra para seu carriço, para bebedice, não. Aprende a declarar guerra. Aleluia. O diabo tem medo de crente que declara guerra. É crente gelado na igreja, vê o diabo destruindo tudo e não faz nada. É porque ele não desceu lá do grade para declarar guerra. Ainda não abriu Bíblia para declarar guerra. Ainda não procurou esse Deus para declarar guerra. Aleluia. Há um Deus que está disposto a entrar nessa guerra com você. Só que também depende de nós, irmão. É fácil a gente querer que Deus faça. Eu lembro de um pastor que subiu aqui, o pastor Wesley, ele sempre disse que Deus faz 50% esperando o nosso 50% também. Aleluia. Porque é fácil a gente querer que Deus mude, mas a gente não quer fazer nada. É fácil a gente querer que Deus mude nosso irmão, mas a gente não declara guerra contra o que está impedindo ele de vir para a igreja. Só que a partir do momento em que você declarar guerra, Deus entra nessa guerra contigo. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, inúmeras das vezes, no português abrasileirado, a gente tem aquelas pessoas, irmãos, que realmente estão por querer estar no que estão vivendo. Não quer sair, gosta daquilo. Só que tem coisas que é espirituais. O que é que Jesus deixa? Já foi dito que Jesus está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Chega o adversário, quem está ele? Diz assim: se tu és mesmo filho de Deus, forma essa pedra de pães. Só que Jesus podia bater. Ele era ser humano, estava em espírito. Só que Jesus entendeu que não tinha como bater naquilo ali. Não tinha como meter a mão naquilo ali. Não tinha como tacar pedra naquilo ali. Porque ele tem discernimento que nem todas as guerras são carnais.
que vai ser carnal. Porque quando Jesus entra no templo, ele usa espírito ou usa carne para quebrar as coisas? A carne. Porque o que ele estava fazendo ali era carnal. Só que aquela guerra da tentação é espiritual. Então Jesus entendeu: tem guerra que é carnais e tem guerra que é espirituais. Irmão, o que o crente tem que fazer é isso. Porque tem parente nosso que vai ser algo carnal. Vai ter parente nosso que vai ser necessário levar para um lugar de tratamento. É internar. Tem irmão nosso que vai ser assim na nossa família. Só que vai ter coisas que é espirituais. E você não vai ter como responder com fé. Vai ter que responder com oração. Tem coisa que não vai responder na mão. Vai ter que responder com palavra. Tem coisa que não vai ter como responder na mão. Vai ter que responder no mente. Irmão, entende um negócio que nem tudo na vida vai ser carnal. Só que tem que olhar para todo discernimento para entender o que é carnal e o que é espiritual. Só que o Senhor está abrindo o olho de frente hoje. Abrindo a mente de frente hoje para poder ter raciocínio e saber diferenciar o que é carnal e o que é espiritual. Irmãos, na guerra tem detalhes. E a nossa guerra, essa guerra não é de hoje, não é do nosso tempo. Não posso me achar bom porque estou batalhando. Há um caminho capinado até aqui, que me fez também entrar com misericórdia no meio dessa guerra. Parece algo ruim, mas temos que dar graças a Deus por estar nessa guerra. Só que o mundo de hoje, eu lembro de uma época em que eu congregava bem pequenininho com meu pai ali, ele não me deixa mentir, na igreja da pastora Silvana. Irmãos, eu lembro de uma época tão boa que lá tinha um senhorzinho com cabelo branco, moreninho, que não tinha fundo, não tinha bateria, não tinha nada, pastor Salomão. E ele cantava o hino da harpa e a igreja toda entrava em prantos. Para mim era o primeiro amor. Só que hoje vemos o povo que vai para a igreja e ele não está mais querendo saber das armaduras. Ele está querendo saber o que é que o irmão prega. Se o irmão vai travar pregando, se o irmão tem a língua solta ou a língua presa, qual é a roupa que o irmão está pregando. Só que irmão, quem vem buscar as armaduras de Deus entende que isso daí é só um detalhe da pregação. Ele errou, ele é normal.
cenário de guerra, irmão, a gente tem que esperar por tudo. E é saber e entender que não somos perfeitos. E que um tropeço não... E que somos seres humanos ainda assim com lepras. Mas qual lepra? Para que vocês não achem que eu estou indo de contra a pregação do pastor. A lepra que o pastor falou é sobre um crente que é corrompido. Ele usou também o exemplo de Geazi, que era um crente corrompido por dentro. Só que a lepra que eu estou falando é as nossas dificuldades, aquilo que a gente sabe que caímos, e ora entendemos que todo mundo cai, que ninguém é perfeito. A gente entende que a gente vai ter que aquele momento de pedir perdão, porque se a gente é perfeito, a gente não perde. Se a gente pede perdão, é porque a gente errou em algo. E onde é que eu quero entrar? Em Naamã. Naamã entende que ele tem lepras. Só que Naamã é algo muito interessante que Deus diz assim. O texto diz que mesmo ele sendo leproso, através dele, Deus dava livramentos. Glória a Deus. Através dele Deus fazia, mesmo ele sendo leproso. E o mais importante é que ele é leproso, ele sabe das dificuldades que ele tem, ele sabe dos problemas que ele tem, ele sabe de tudo que ele carrega. Mas mesmo sabendo que ele é leproso, ele vai para a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Vou melhorar. Quando soa no ouvido de Naamã que está tendo guerra, Naamã não está preocupado se ele vai morrer. Ele diz: estão atacando o meu povo. Aleluia. O atacante aqui está simbolizando e tipificando o nosso adversário. O nosso povo aqui não é tão somente o povo da igreja, mas também são a nossa família. Então Naamã está entendendo. Quando estão vindo de contra mim, eu tenho dificuldades, tenho problema. Mas mesmo tendo problema e dificuldade, eu vou para a guerra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou terminar aqui. Mas se vocês esquecerem de tudo que eu falei, guarda isso aqui, o que é? É que tem um povo que precisa de Naamã. Tem alguém esperando por Naamã aparecer em algum lugar, em algum momento. Às vezes estamos tão indispersos em algum lugar que tem alguém passando por tanta coisa que a gente não percebe porque estamos olhando para as nossas lepras. Só que da sua lepra, irmão, cuida você e cuida Deus. Só que o irmão, ele não tem a comunhão que você tem com Deus. Então o que é que eu estou querendo passar é que você tem dificuldade, mas ainda nessa guerra. Porque há uma família que precisa de você. Há uma casa que precisa de você. Há um irmão que ainda precisa de você. E mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo problemas, mesmo tendo luta, entra nessa guerra, pelo amor de Deus. A sua casa está te esperando. A sua casa confia em você. E é necessário que você entre nessa guerra, mesmo tendo dificuldade. E isso daqui a pouco já te cura. Na mão tem problemas, tem dificuldade, mas botou capacete, botou bota, botou colete, botou armadura, botou espada, botou um pneu. Quando deixou algo pra mim, a dificuldade é só um detalhe. Eu coloquei tudo que Paulo mandou e estou indo pra dentro dessa guerra, porque o Senhor é comigo. Glória a Deus. Aleluia. Algo interessante acontece. E o próprio Paulo diz, o que é que Paulo diz? Paulo dá um grito. E o que é? Se Deus é por nós, Isso é verdade. quem